todos me deixaram, Ele me acolheu. Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos. Esperamos em Deus que os irmãos estejam bem, estejam se recuperando. Graças a Deus, pela graça do Senhor, os irmãos têm se recuperado, da doença, da Covid. Por enquanto, ainda a gente não pode se reunir aqui, a gente está em lockdown, tá? Por isso a gente tem gravado esses vídeos, tá bom? E a gente desafia os irmãos para que vocês estejam ouvindo, esse estudo da Palavra do Senhor, também os louvores, tirando um tempo para em casa, como família, aqueles que estiverem presentes com vocês, estarem se reunindo para estudar a Palavra de Deus, tá bom? Nessa noite, a gente vai começar com um louvor, com os cânticos, tá, queridos? E nós gostaríamos de chamar, então, os irmãos da música, para que eles possam nos ajudar neste momento, para a gente estar adorando ao Senhor. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para render louvores a Deus. Vamos louvar a Deus com um cântico bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou.
Vamos louvar a Deus com mais um cântico de todas as tribos. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. 12 talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Ele é exaltado. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu
seja sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Agradecemos aos irmãos da música, né, pela ajuda que eles nos têm dado nessa área, tá certo? E agora nós vamos estudar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, por favor, acompanhe os textos da palavra do Senhor. Se você não está com a Bíblia, você pode pegar a palavra do Senhor para acompanhar esse devocional, esse estudo que nós vamos fazer no texto de 2 Coríntios, ainda capítulo 1. Para alguns, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Nesta carta, o apóstolo Paulo ele conta as suas lutas difíceis e suas aflições mais agônicas passadas na sua vida. Paulo ele abre o seu coração e mostra as suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e suas experiências mais assustadoras. A lista do sofrimento do apóstolo Paulo pode se ver em 3 ocasiões nessa carta. A primeira lista, ela demonstra que o sofrimento revela a glória de Deus. O desânimo, ele não faz acepção de pessoas. Nós lemos que o apóstolo Paulo ele passou por tribulações acima de sua força, que chegou um momento que o texto diz que ele desesperou da própria vida. Por mais excelente que ele fosse, por mais experiente que ele fosse e servisse já a Deus por muitos anos no ministério, ainda assim, o servo do Senhor, ele passou por muitas dificuldades. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa segunda carta aqui de Coríntios, irmãos, para consolar, para encorajar os irmãos daquela igreja que estavam passando por grandes lutas e por grandes desafios na sua vida. Apesar de todas as lutas, os desafios, as tribulações que ele havia passado na vida dele, pela graça de Deus, Paulo foi instrumento nas mãos do Senhor, usado por Deus para escrever essa carta para encorajamento dos irmãos daquela igreja. Ao fazê-lo, ao encorajar os irmãos daquela igreja, certamente, irmãos, essa segunda carta de Coríntios aqui, e nesses primeiros textos, capítulo 1 até o 4, e depois do 10 também, que vai falar sobre isso, é uma das cartas mais significativas com relação ao conforto que um servo de Deus pode receber. Nesse texto que nós vamos estudar, o apóstolo Paulo ele descreve a pessoa, a promessa, o propósito, o poder, a perpetualidade e a participação de conforto.
A lição que nós vamos aprender nessa noite é que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos ser capazes de consolar os que estiverem em alguma tribulação. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11, nós lemos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação. A qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Vamos orar, queridos. Pai querido, Deus bondoso, Deus de toda graça, consolação e misericórdia. Por meio do Senhor, ó Deus, é que nós recebemos graça. Por meio do Senhor é que nós recebemos paz. Por meio do Senhor, ó Deus, é que nós recebemos misericórdia e consolo. Obrigado, ó Pai, porque é o Senhor que nos consola em nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão passando também por alguma tribulação. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer por Tua preciosa Palavra, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, as verdades da Tua Palavra, nos capacita e nos ajuda, Senhor, a viver por meio dela para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Peço ao Senhor, ó Deus, que me use neste momento para compartilhar essa porção da Palavra do Senhor com os irmãos, e o Senhor, ó Deus, esteja agindo, ó Pai, na vida de cada um, ó Pai, nos moldando, nos transformando da maneira do Senhor para a glória do Teu nome, ó Pai. Quero Te agradecer, Senhor, e Te louvar por Tua bondade. Eu oro grato no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus nos conforta, nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos ser capazes de consolar os que estiverem em alguma tribulação. De que maneira Deus ele nos consola em nossa tribulação, para sermos capazes de consolar os que estiverem em alguma tribulação? De algumas maneiras, irmãos. Nós devemos lembrar algumas coisas importantes desse texto aqui, de 2 aos Coríntios. Lembremos do que Deus ele faz por nós. A primeira verdade que nós podemos perceber nesse texto é que Deus permite os seus servos passarem por tribulações.
Deus permite os seus servos passarem por tribulação. Mas ao mesmo tempo que Deus permite os seus servos passarem por tribulação, Deus é a pessoa do conforto nas tribulações dos seus servos. No versículo 3, nós lemos o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Após a sua saudação inicial, no versículo 1 e no versículo 2, agora aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta afirmando que Deus deve ser elogiado. Ele começa com a palavra bendito, seja o nosso Deus e Pai. A ideia aqui que ele traz é de falar bem. Deus, ele deve ser louvado, ele deve ser exaltado, ele deve ser glorificado. O servo do Senhor, o apóstolo Paulo, ele está louvando a Deus aqui nesse texto pelas bênçãos de Deus dispensada na vida dele, naquele momento de luta e de dificuldade que ele estava passando. Então ele está com o coração grato ao Senhor, é uma ação de graça por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele naquele momento. E ele usa aqui, nesse versículo 3, dois termos importantes que repetidas vezes aparece no Antigo Testamento. Ele chama Deus de Pai de misericórdia, né? Você percebe aí o Pai das misericórdias. Quando nós nos voltamos para o Antigo Testamento e também para o Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, irmãos, Davi, muitas vezes, ele disse que muitas são as misericórdias do Senhor. Quero pedir aos irmãos que você abra no texto de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Aqui nesse texto diz o seguinte: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 7.000 homens do povo. O contexto aqui desse versículo, irmãos, começa no versículo 1, dizendo que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Davi, ele levantou um censo ali para saber o número do exército que ele tinha, né? Ele estava confiando no poder militar dele, no poder dos governantes que ele tinha ali, e o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Davi, servo do Senhor, e também contra a nação de Israel. Deus manda Gade para Davi para pronunciar o juízo que Davi deveria escolher, e eram 3, né? E um desses juízos aí que nós vemos era a peste. Como nós vemos no versículo 15, o Senhor enviou a peste, Deus enviou a praga, e apenas naquele dia, desde a manhã até o tempo determinado, morreram 7.000 homens do povo. Como você percebe no versículo 14, irmãos, Davi, ele está dizendo, ele diz, aquela peste, aquela praga que Deus tinha enviado ali para a nação dele, estava fazendo com que o coração dele ficasse em grande angústia, né? Mas como você percebe aí, ele diz no versículo 14 que ele preferiria cair nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, porque muitas são as misericórdias das mãos do Senhor. Deus é um Deus de muitas misericórdias. Um outro versículo, irmãos, que eu gostaria que você abrisse é o Salmo 86. Vamos para lá, por favor. Salmo 86, e nós vamos ler o versículo 15.
Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, 15 diz assim: Porém tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. O texto diz que Deus, o Senhor, nosso Deus, é um Deus cheio de compaixão. E tem outros textos também nos Salmos que falam sobre isso, mas gostaria que você abrisse no texto de Miqueias, por favor, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. E nós vamos ler o versículo 18 e o versículo 19. Miqueias 7, versículo 18 e 19 diz assim: Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Aqui, Miqueias está fazendo uma pergunta: olha, quem é semelhante a Deus? Não existe ninguém semelhante ao Senhor, que perdoa, que passa por cima da rebelião do povo dele, né, da herança dele. Deus, ele não permanece, como diz aqui, irmãos, na ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia, ele tem prazer na bondade, e como o versículo 19 diz, ele lança para o mais profundo do mar os pecados do povo do Senhor, para longe. Então, irmãos, nós podemos ver nesse texto que Deus é um Deus de muitas misericórdias, baseado nesses textos aí que nós lemos do Antigo Testamento, e esse texto de Miqueias, né? Então, o apóstolo Paulo está lembrando dessas verdades importantes da palavra de Deus. Ainda também nesse versículo 3 de 2 aos Coríntios, capítulo 1, a Bíblia revela também Deus como Deus de toda consolação. No Novo Testamento, texto de Mateus, capítulo 5, versículo 4, Jesus prometeu o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, ele diz, olha, vocês que choram por causa da justiça, né, vocês serão consolados. Deus está lembrando de cada choro de seus servos. Então, o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, ele tinha experimentado muita dor, ele tinha experimentado muito sofrimento e desgosto também ao longo da sua vida, né? Ele, e muitas vezes, irmãos, sentia-se cercado de circunstâncias difíceis, de provações, de grande luta. O que restava para ele? Só restava para ele olhar para o alto, só restava para ele olhar para Deus, para o Senhor, para o Pai de misericórdia e de toda consolação. Só nos resta olhar para o nosso Pai de misericórdia, para o nosso Pai de consolação, como nós vemos aqui nesse versículo 3. Além disso, nós devemos olhar para o nosso Pai de misericórdia, porque nós temos a promessa do consolo, nós temos a promessa do conforto de Deus. No versículo 4, nós podemos ler o seguinte: que nos consola em toda a nossa tribulação. O versículo aqui é muito claro, queridos irmãos. Deus, ele conforta o seu povo. Deus, ele consola o seu povo, irmãos. E ele conforta e consola o seu povo, não só porque Deus é um Deus misericordioso por natureza, mas porque ele prometeu consolar, ele prometeu confortar o seu povo, os seus servos, como nós podemos ver no versículo 3. O Senhor é um amigo que ama em todos os momentos. É um amigo que é mais chegado do que um irmão. É um Deus todo-poderoso, bondoso
e gracioso que prometeu nunca abandonar, nunca desamparar o seu povo, como nós temos lembrado no texto de Hebreus capítulo 13, no versículo 5. Mas eu gostaria que você abrisse, por favor, no texto de Deuteronômio capítulo 31, nós vamos ver pelo menos alguns versículos importantes aqui da palavra de Deus que lembra essa verdade do consolo de Deus, da promessa de Deus estar com o seu povo. Deuteronômio capítulo 31, nós podemos ler o versículo 6. Deuteronômio 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, não vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Aqui, tá certo? No caso, ele está falando com relação ao povo de Israel, a Josué, e Deus está dizendo para Josué, olha, Josué, não temas diante das dificuldades, das lutas que você tem que enfrentar. Não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, né? Ele é que vai contigo, Ele não te deixará, Ele não vai te desamparar. Isso é que dava toda a força, todo o consolo para o servo do Senhor, para que ele continuasse, né, avante para realizar a obra de Deus, a obra do Senhor. Nós lemos ainda no versículo 8 do capítulo 31, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espante. Irmãos, que texto precioso da palavra de Deus. Eu quero ler mais dois textos, irmãos. Salmo 37, versículo 28. Salmo 37. Podemos ler o versículo 28. Diz assim: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Então, o texto diz aqui que o Senhor ele não desampara os seus santos. Você não está desamparado, você não está só. Você tem a ajuda que você precisa e necessita. É a ajuda do Senhor. Essa é a promessa de Deus. Ele não desampara nenhum de seus servos, nenhum de seus santos. Podemos ler também Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Quero ler com os irmãos o versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra, e te sustento com a destra da minha justiça. De novo, que promessa preciosa da palavra de Deus. O nosso Deus é o Senhor, que é com o povo dele, com o servo dele, que fortalece, que ajuda, que sustenta com a mão dele e com a justiça do Senhor, irmãos. Então, o servo de Deus tem que lembrar disso. O apóstolo Paulo, ele sabia dessa verdade bendita aqui. Ele sabia disso por revelação divina, pela revelação de Deus, pela palavra do Senhor, mas também sabia por experiência na vida dele, porque tinha passado muito desafio, muita provação na sua vida. Por isso que mais tarde, nessa mesma carta de 2 Coríntios, ele escreveu a 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6, que Deus é aquele que consola os abatidos, os deprimidos, né? E ele consolou o apóstolo Paulo com a chegada de outro irmão, Tito, que trouxe informações boas dos irmãos da igreja de Coríntios, irmãos. Então, nós devemos lembrar que o Senhor Deus, na graça e misericórdia dele, depois de ter pago o preço final para a nossa redenção, para redimir os crentes, irmãos, pela morte
do Senhor Jesus Cristo, o Filho dele, Deus promete que estará com eles para amar, fortalecer, proteger e confortá-los em cada adversidade. Deus, na graça dele, nos salvou, nos amou, irmãos, nos salvou pela graça dele, mas não somente isso, ele nos promete diariamente amar, fortalecer, confortar. O texto é muito claro, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, em toda, não tem uma que fica fora aí, irmãos, do conforto do Senhor. Sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus, o plano soberano do Senhor é estar com seus filhos para confortá-lo. Nós podemos saber disso, nós podemos lembrar disso. Ao longo de todas as tensões, perseguições, provações que nós experimentamos em nossa vida, irmãos, nós podemos experimentar a presença e o conforto de Deus também na nossa vida. A vida do cristão é assim. A vida dos servos de Deus é dessa forma. É um misto de aflição e de conforto. Nós passamos por aflição, mas ao mesmo tempo nós temos a promessa do conforto. E nós jamais devemos pensar que as dificuldades que acontecem nas nossas vidas são coisas acidentais. Jamais devemos pensar assim. Tudo o que acontece na nossa vida é determinado por Deus, é determinado pelo Senhor. A promessa para todos os servos de Deus é que Deus fielmente irá sustentá-los e fortalecê-los. Essa é a promessa que nós temos da palavra do Senhor. Por que Deus age assim? Porque Deus, ele promete nos confortar. Irmãos, é interessante como Paulo conseguiu enxergar isso e ele registrou na própria palavra do Senhor. Paulo, ele viu o conforto de Deus não como apenas um fim em si, mas como um meio para alcançar um fim. Nós vemos no versículo 4, depois que ele diz no início do versículo 1 que Deus nos consola em toda a tribulação, ele vai falar qual é o propósito disso. E o propósito é para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, Deus nos capacita para que nós possamos consolar outros irmãos, para que nós possamos confortar outros irmãos. Ou seja, crentes que sofrem e recebem o conforto e o consolo de Deus, eles são capazes, irmãos, de consolar outros irmãos que vivem também em tribulação. Este é o propósito do conforto de Deus na vida dos seus servos. Como nós percebemos aqui com o apóstolo Paulo, crentes recebem conforto com uma relação de confiança que vem da parte do Senhor para ser transmitida para outros, ser transmitida para outras pessoas. Aqueles que recebem conforto, eles são assim ricamente equipados para consolar outros irmãos. Então Paulo lembrou os irmãos da igreja de Coríntios que nós somos consolados por Deus, irmãos, que é a única fonte de consolo verdadeiro, do conforto bendito que vem do Senhor. Conforto com base na sabedoria humana é de pouca duração, é de curta duração. O consolo, o conforto que vem da sabedoria do homem é curta, é pouca, irmãos, porque ela não aborda as questões profundas do coração. Ela não resolve a nossa situação, aquilo que nós necessitamos. A única verdadeira fonte de esperança e força vem de Deus. O Deus que é um Deus de toda consolação, um Deus que age por meio do Espírito Santo e por meio da palavra dele. Então, nós percebemos aqui nesse versículo, irmãos, que nós lemos, no versículo 4, que Deus consolou ele, Deus trouxe conforto para que ele pudesse confortar outros irmãos. Mas uma outra coisa importante aqui que nós podemos perceber
nesse texto da palavra de Deus, na providência de Deus, irmãos, o sofrimento do servo de Deus e do apóstolo Paulo neste momento foi para trazer conforto e salvação para outras pessoas, para os coríntios também. Olha aí o que diz no versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ele está dizendo que se ele era atribulado, se ele passava por aquilo que ele estava passando, era para o consolo de outros. Mas não somente isso, era também para a salvação de outras pessoas. Aquelas pessoas que ele teria a oportunidade de testemunhar o Evangelho, a palavra de Deus. O texto continua: ou se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação. Seja o servo de Deus passando por tribulação, ou seja o servo de Deus passando aí, irmão, por consolação que vem do Senhor, tem o propósito de consolar outras pessoas e tem o propósito de trazer salvação para outras pessoas. Deus é muito sábio, queridos. Nós temos que enxergar isso. Nas nossas lutas, nas nossas tribulações, irmãos, Deus quer trazer salvação para outras pessoas. Deus quer trazer salvação para outros por meio de nós. E nós devemos lembrar dessa verdade importante agora. Nós também devemos lembrar que Deus ele não promete consolo e conforto por aqueles que sofrem por causa dos seus pecados não arrependidos, pecados não confessados, irmãos. Não. É interessante a gente observar aqui que Deus ele oferece consolo e conforto, irmãos, por aqueles que sofrem por Cristo, por aqueles que sofrem pelo Senhor Jesus Cristo. Os crentes receberão conforto, irmãos, nesta vida, né? E na eternidade, na medida em que eles são participantes dos sofrimentos de Cristo. Versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. As aflições de Cristo, o sofrimento por causa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Pedro, ele deixou muito claro quais são, irmãos, as condições para receber o conforto e a consolação de Deus. Deixe anotado aí, irmãos, você vai para o texto de 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim, no versículo 12: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas, se padecerem como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, percebe aqui, Pedro, ele está advertindo os irmãos: olha, vocês se certifiquem de que nenhum de vocês esteja sofrendo porque algum de você é malfeitor, ladrão, homicida, ou você se intromete no problema da vida de outras pessoas. Ele está dizendo, olha, você não sofre por causa de pecados, uma vida de pecado, né? Então, ele está dizendo, se você sofrer, você tem a promessa do conforto divino, mas se você sofrer pela pessoa certa, pelo Senhor Jesus Cristo, não por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Interessante, irmãos, que ele diz, se alegrem nisso,
Se alegre porque você sofre por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque o versículo 14 diz que se nós somos de fato participantes das aflições de Cristo, também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrareis. Nós teremos alegrias na revelação do Senhor, na volta do Senhor. Se nós passamos agora por grande sofrimento e grande luta pelo Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a palavra de Deus nos orienta nesse sentido. Cristão em pecado, ele pode esperar de Deus, não consolo, mas castigo dos seus pecados, disciplina, como diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. Mas nós, se sofremos por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus Cristo, nós devemos usar isso, irmãos, para ajudar outros irmãos e para também trazer a mensagem do Evangelho de salvação para outras pessoas. Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos ser capazes de consolar os que estiverem em alguma tribulação. Por quê? Porque Deus está no controle de cada tribulação, de cada provação que nós passamos na nossa vida. No versículo 8, nós temos o poder do conforto, Para mostrar aos irmãos de Coríntios o poder do conforto de Deus, Paulo lembra a eles, irmãos, de uma situação de risco que ele passou na vida e que Deus tinha entregue ele para aquela situação. Versículo 8, ele começa dizendo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa a frase aqui, olha, não quero que vocês sejam ignorantes do que está acontecendo, o que aconteceu comigo, que vocês ignoreis. Paulo, ele sentia-se como um animal de carga, ele sentia-se oprimido como um animal de carga, levando um peso nas suas costas, irmãos, nessa situação que ele estava passando na vida dele. Muitas vezes nós nos sentimos assim também. Nós sentimos o fardo da aprovação, da pressão, muitas vezes, que acontece na nossa vida. No entanto, Deus sabia e Deus sabe exatamente o quanto o servo de Deus poderia e pode suportar, e Deus mantém a situação no controle. Nós não sabemos, irmãos, qual foi a natureza dessa tribulação aqui que o apóstolo Paulo passou, mas foi algo tão intenso, foi algo tão difícil, que levou o apóstolo Paulo a pensar que ele mesmo ia morrer, que ele ia perder a própria vida. O versículo ainda diz: pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O perigo, então, aqui foi algo grande. Nós não sabemos o que foi que aconteceu ali com o servo do Senhor. Pode ter sido a ameaça dos adversários, dos inimigos. Pode ter sido uma doença grave ali que ele tenha passado. Pode ter sido um ataque específico de Satanás. Nós não sabemos qual é o que ele passou aqui, a natureza da situação dele, irmãos. Mas numa coisa nós sabemos: Deus confortou, Deus controlou a circunstância e protegeu o servo dele. Foi assim que Deus agiu. Quando Deus, o Senhor, coloca os seus filhos na fornalha da provação, Ele mesmo mantém as suas mãos e seus olhos em seus filhos. 2 versículos que podem nos ajudar: o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo bem conhecido dos irmãos. Nós podemos ver o versículo 13, diz: não veio sobre vós tentação, que pode trazer a ideia também de provação, tá? Tanto tentação quanto provação pode ser usado. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape,
para que possais suportar. O texto diz que Deus é fiel e Ele não vai deixar a gente ser provado acima do que nós podemos suportar. Irmãos, Deus só nos dá aquilo que Ele mesmo sabe que podemos suportar. E o texto diz aqui que também, juntamente com a tentação, a provação, Deus vai dar escape de modo que nós possamos suportar essas provações. É Ele que nos capacita, é Ele que vai dar um meio. Ele não vai dar além daquilo que Ele sabe que nós aguentamos, mas ao mesmo tempo é Ele que vai nos dar força e que vai nos dar escape para que nós possamos suportar aquela situação. Então, se você está passando por uma situação que só você sabe qual é essa situação, reconheça que Deus está no controle de tudo e que o Senhor enviou, e Ele sabe que você é capaz de passar por isso, por causa que Ele capacita a você passar por isso, irmãos. Nós podemos, assim como o apóstolo Paulo, desesperar da vida, olhar para um lado, olhar para o outro, irmãos, e não olharmos solução, porque nós focalizamos na pessoa errada, porque Deus não desesperou dos seus servos, Deus não abandonou e não abandona os seus servos. Nós temos então aqui, irmãos, quando as provações elas são acima da nossa força, nós devemos reconhecer que Deus é o único que pode nos tirar daquela situação. E sabe por quê? Porque Deus capacita os seus servos para suportar as tribulações. Deus capacita os seus servos para suportar tribulações. Versículo 9, nós podemos ver essa verdade importante da palavra de Deus. A primeira coisa que tanto o apóstolo Paulo e que Deus queria mostrar para ele, mostrar para nós, é que nós somos fracos em nós mesmos. Nós não temos força, nós não temos a capacidade. Olha, lembra do apóstolo Paulo, irmãos? O apóstolo Paulo era um servo hábil, era um servo experiente de Deus, que havia passado por vários tipos de provações, como a palavra de Deus pode dizer em 2 Coríntios 4, 8 a versículo 12. Por certo, aquele servo ele já possuía experiência suficiente para encarar e superar inúmeras dificuldades. Mas Deus, irmãos, Ele quer que nós confiemos não em nossa capacidade, não em nossos dons, não em nossa habilidade. O Senhor, Ele quer, irmãos, que nós confiemos não em nosso recurso, não nas nossas experiências, porque é quando nós nos sentimos seguros de nós mesmos, quando nós nos sentimos capazes de enfrentar o inimigo, é aí que vem as piores quedas. Quando nós confiamos em nós mesmos, no nosso ego, na nossa força, irmãos, aí que está o grande risco. Nós temos que voltar para o Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Então Deus, Ele tinha um propósito para permitir o sofrimento na vida do servo dele. E qual era o propósito? Ensinar para ele não confiar nele mesmo. Ele não confiar na força dele, na experiência dele. Versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Deus que ressuscita os mortos, irmãos. Então Deus levou o servo dele ao extremo daquela situação e dos recursos humanos para ensinar para ele que somente ele poderia livrá-lo daquela situação. E mais tarde, nós sabemos, na carta do apóstolo Paulo, ainda no capítulo 12, versículo 9 e 10, que ele diz que a minha graça te basta, enquanto é que eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque sobre mim repousa o poder de Cristo, o poder de Deus. Ao morrermos para o nosso ego, irmãos, Deus começa a operar em nós. Deus começa a operar em nós. Foi quando Abraão e Sara, eles já estavam fisicamente amortecidos, que o poder de Deus agiu na vida deles e permitiu que eles tivessem um filho. Foi quando todas as forças dele
toda a ação humana acabasse e Deus resolveu intervir e agir naquela situação, irmãos, para que toda a glória fosse dada ao próprio Deus, ao Senhor. Todavia, ao morrer para o nosso ego, isso não implica complacência, não significa manter os braços cruzados enquanto Deus faz tudo, não significa isso. Nós podemos estar certos e devemos, assim como o apóstolo Paulo, estar em oração, estar estudando as Escrituras, a palavra de Deus. Nós temos que consultar outros irmãos, pedir para que eles orem por nós, como nós vamos ver já já. Nós temos que crer na ação e na obra de Deus e no poder do Senhor. O Deus que ressuscita os mortos, Ele é suficiente para qualquer dificuldade na vida em que nós passamos. Irmãos, se o Senhor tem poder para ressuscitar, trazer vida dentre os mortos, criar um mundo pelo poder da palavra dele, irmãos, Ele é suficiente para cada dificuldade que nós passamos em nossa vida. Deus é capaz, mas é preciso que nós nos coloquemos à disposição do Senhor, nos coloquemos à disposição de Deus. Deus nos capacita para suportarmos as tribulações, mas também Deus nos livra das tribulações. Deus não somente nos capacita, mas também Deus nos livra, irmãos, das tribulações. No versículo 10, nós temos a perpetualidade do conforto de Deus. Olha aí, irmãos, no versículo 10 nós temos aqui a ação e a perpetualidade do conforto de Deus. Paulo, ele estava confiante de que Deus não só tinha livrado ele já muitas vezes no passado, naquele presente, naquele momento, mas também que Deus livraria ele no futuro. Versículo 10, ele diz, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, ou livrará, como o versículo diz, aí no finalzinho, livra em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Olha, ele diz aqui que Deus nos livrou, nos livra e nos livrará. A ação de Deus, a ação do Senhor, quer olhar-se para trás, quer olhar-se para aquela situação, quer olhar-se adiante, Paulo via a mão do livramento do Senhor, do livramento de Deus. E aqui o livramento, a ideia de livrar, é livrar de uma situação de perigo, salvar, proteger, irmãos. Então Deus está agindo e agiu na vida dele ali. Agora, Deus, ele nem sempre nos livra imediatamente. Ele nem sempre age da mesma forma. Ele nem sempre livra imediatamente e nem sempre age da mesma forma. Nós lemos no texto de Atos capítulo 2 a história de dois irmãos, a história de Tiago e a história de Pedro, daqueles dois irmãos ali. Tiago, ele foi decapitado. Pedro foi libertado da prisão. Diante disso, irmãos, surge uma pergunta para nós. Quem foi que foi libertado naquela situação? Foi Tiago ou foi Pedro que foi libertado naquela situação? Certamente eu acho que nós responderíamos que foi Pedro que foi liberto daquela situação. Mas a minha resposta, e que eu entendo nesse texto, é que os dois foram libertos. Os dois foram libertos, mas de maneiras diferentes. Deus libertou Tiago, levando ele para a glória, levando ele para o céu, levando ele para a casa do Pai. Deus usou aquela situação para libertar ele daquela situação e levar ele para a casa do Pai. E Deus libertou Pedro, permitindo que Pedro ficasse por mais um pouco de tempo ali para servir a Deus, para servir ao Senhor. Mas os dois foram livres, os dois foram libertos, irmãos. Então Deus nem sempre age da mesma maneira na vida dos servos deles. Por vezes Deus nos livra das tribulações. Como eu disse aqui, irmãos, por vezes Deus nos livra das tribulações, mas em outras ocasiões Deus nos livra no meio da tribulação, no meio daquela situação, porque Deus é um Deus fiel, Ele está sempre pronto para consolar e livrar os seus filhos.
2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, nós lemos no versículo 16 o seguinte. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fique livre da boca do leão. Então ninguém ali, de forma humana, governantes, outras pessoas, assistiu ao apóstolo Paulo na defesa dele, mas o Senhor assistiu e fortaleceu o servo do Senhor. Então Deus sabia, irmãos, que Deus iria trazer ele com segurança. Aliás, Paulo sabia que Deus iria trazer ele com segurança, através de cada circunstância, até a hora, até o momento de que ele ia entrar na presença do Senhor. Quanto mais os crentes sofrem e experimentam o conforto de Deus, mais forte é a sua esperança que cresce dentro do seu coração. Devemos pensar e lembrar dessa verdade importantes da palavra de Deus. O que também nos livrou e nos livrará de tão grande tribulação. Finalizando, irmãos, Deus é glorificado por meio da nossa tribulação. Deus é glorificado por meio da nossa tribulação. No versículo 11, nós temos aqui a participação do conforto. Versículo 11 diz, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Quando Paulo relatou a condição de como Deus havia agido, o que Deus tinha feito na vida dele, irmãos, um coro de ações de graças, um coro de agradecimento se elevou ao Senhor e alcançou o trono de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava confiante em que Deus continuaria confortando ele no futuro, mas ao mesmo tempo que ele estava confiante que Deus ia consolar e confortar ele no futuro, ele pediu para que aqueles irmãos se juntassem com ele em orações. Ele nunca se envergonhou de pedir aos cristãos que orassem por ele. Ele compreendeu o equilíbrio entre o propósito soberano de Deus e a responsabilidade dos crentes em orar. Deus é soberano, sabe de todas as coisas, ao mesmo tempo ele quer que nós oremos também em toda a situação, irmãos. Na oração, irmãos, a impotência humana se lança aos pés do Senhor. Na oração, nós vemos o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos impotentes, o quanto nós necessitamos do Senhor. Quando o povo de Deus intercede uns pelos outros, os propósitos soberanos de Deus são realizados. Assim, o propósito da oração não é manipular Deus, não é manipular o Senhor, mas exaltar o poder de Deus, exaltar ao Senhor e se submeter à vontade do Senhor. A nossa realização suprema que nós temos aqui na terra é glorificar a Deus, é glorificar ao Senhor. E muitas vezes isso vai acontecer, vai ser alcançado, irmãos, através do sofrimento, através de interceder uns pelos outros. O maior apoio que nós podemos dar aos servos de Deus é ajudá-los em oração, interceder uns pelos outros. Irmãos, Deus, Ele nos encoraja. Deus, o Senhor, nos encoraja em meio a todas as tribulações, ensinando-nos por meio de Sua palavra, por meio da palavra de Deus. Irmãos, voltemos à palavra de Deus, voltemos à palavra do Senhor, para que a nossa confiança, a nossa fé seja renovada em Deus por meio da palavra do Senhor, para que nós possamos encontrar conforto por meio da palavra de Deus. É um grande estímulo saber que o Espírito Santo nos assiste em nossas orações
e também nos ajuda a carregar os nossos fardos. Ele nos assiste em nossas fraquezas, como diz Romanos capítulo 8, versículo 26. Se nos entregamos a Deus, cremos nele e obedecemos às suas ordens, Deus vai realizar os seus propósitos em meio às tribulações da nossa vida. As dificuldades, elas podem aumentar a nossa fé, elas podem fortalecer a nossa vida de oração, ela pode nos aproximar de outros irmãos que estejam aí passando por grandes desafios e divide os seus fardos com a gente e também pode glorificar a Deus, ao Senhor. Quando nos vemos cercados pelas provações da vida, devemos lembrar do que Deus é para nós e do que Deus fez por nós. Deus permite as tribulações, mas também Ele é a pessoa que nos dá conforto na tribulação. Deus está conosco, Deus está no controle das tribulações. Deus nos capacita para suportarmos as tribulações. Deus nos livra das tribulações, irmãos. Muitas vezes nos livra, nos levando para a glória celestial, outras vezes nos livra permitindo ficar mais tempo aqui para servir ao Senhor. E em tudo, Deus é glorificado por meio de nossa tribulação, por meio das nossas lutas e do nosso sofrimento. A esse Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe a todos os irmãos que possam meditar nessa palavra, possam estudar o texto bíblico da palavra do Senhor e que todos tenham um começo de boa semana para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra, Pai, que foi ensinada aqui, foi dita, que o Senhor mesmo, ó Deus, transforme a nossa vida, que o nosso coração encontre morada para a Tua palavra. Senhor, nos anime, nos console, nos fortaleça por meio da Tua palavra, por meio das orações uns dos outros. Ó Pai, que o Senhor receba toda a glória e todo o louvor acima de todas as coisas, pois o Senhor é digno, Pai. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, o Senhor. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos.